Nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho de como eu consegui aprender inglês, me utilizando de filmes e séries para aprender inglês, num método bastante fora do convencional. Mas antes, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, já deixa o seu like antes de tudo e vamos começar. A minha jornada de estudos com o inglês, ela se iniciou desde muito cedo, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos. No início foi bem como aquela maneira café com leite, que a maioria das pessoas já conhece e tá de saco cheio daquilo, né? Quer fazer um curso que tem as aulas bastante repetitivas, onde você tem que fazer atividades e aquilo mais. Mas eu fiz inglês e continuei, né? Ainda não tive resultados muito grandes até aí. Continuei ao longo do tempo, outras pessoas foram desistindo, eu fui continuando. Até que quando eu terminei o ensino médio, eu fui para Fortaleza, embora para Fortaleza, morar com uma tia, estudar lá para me preparar para o Enem. E nisso, por sorte, eu continuei estudando inglês. Aí o meu primo me perguntou, né, eu da cidadezinha pequena, não tinha muitas informações, nem conhecia muito sobre internet ainda naquela época, estava aprendendo ainda a navegar. Ele me perguntou se eu conhecia, se eu assistia alguma série. E eu perguntei naquela época, o que é isso? Aí ele explicou, séries são tipo Friends, os Simpsons, é uma espécie de novela que tem uma continuidade bem longa, né? Tem temporadas. Aí eu, entendi. Aí nisso ele perguntou se eu gostaria de assistir uma lá, que tava começando na época. E eu disse, vamos. A gente ia almoçar e ia assistir junto. E nisso ele colocou em áudio original com a legenda, né, em português. E foi a minha primeira experiência assim de imersão naquela época, de imersão com inglês, que foi justamente consumir um conteúdo nativo com o áudio original, né, em inglês, e a legenda em português, naquele princípio. E a gente assistiu, eu lembro que era uma série que estava começando, né, naquela época, que no futuro viria a ser muito famosa, que é justamente The Walking Dead. Sim, acho que havia terminado a primeira temporada, estava no início da segunda, mas eu sei que a gente estava assistindo lá e eu gostei bastante. E ele depois me passou os restantes episódios para me assistir. Eu comecei a consumir aquilo, né? E com isso, eu queria assistir mais e mais quando acabou, né, aqueles episódios. E eu perguntei para ele como era que fazia para me assistir mais. Ele me explicou como era que fazia aquilo. Eu não sabia nem o que era um download, o que era sei lá, eu não sabia mexer praticamente. Só sabia mexer nas redes sociais naquela época, era só isso e o resto era tudo muito básico. Ele me explicou e com isso eu comecei a consumir mais filmes e séries, né, com áudio original. Ele até me explicou, né, que tinha essa vantagem de assistir coisas originais que você assistia primeiro, você com áudio original em inglês, você assistia primeiro e a tendência era ter uma qualidade melhor do áudio, né, a parte do áudio. E com isso eu vim consumindo séries, filmes dos mais diversos tipos. E eu comecei a perceber que o meu inglês começou a fluir a partir daí. Eu ia assistindo as séries, aqueles pequenos trechinhos, assim, aquelas palavras isoladas, aquelas frases de efeito, né, que geralmente os personagens soltam. Ou a introdução da série The Walking Dead tem sempre uma introdução, né? Previously on The Walking Dead. E a encerramento também. For more things, go to amc.com. Nisso, quando eles iam falando essas coisas isoladas, eu ia repetindo. E eu percebi que com isso eu estava melhorando meu inglês. Eu estava conhecendo palavras que não apareciam nos livros, expressões, phrasal verbs. Eu ainda nem sabia o que era phrasal verbs na época. Expressions, né? Várias expressões e eu comecei a chegar no sentir que a fluência realmente estava acontecendo
quando eu estava assistindo essas séries, esses filmes. Eu fazia aquilo não no intuito de estudar, né? Era no intuito de me divertir, mas mesmo assim eu estava aprendendo. Isso foi algo muito valioso para mim. Quando eu ia fazer o curso, isso ajudou muito, porque quando eu mudei de cidade, eu pulei diversos níveis, né? Porque toda vez quando tu muda de uma escola para outra, por mais que seja da mesma empresa, você tem que fazer um teste de nivelamento. Eu pulei vários níveis e eu senti muita dificuldade logo do início, mas quando eu comecei a fazer isso, assistir essas séries em inglês e filmes, eu melhorei muito. Eu consegui aprender conteúdos que eu deveria aprender, sei lá, em 6 meses, menos de um mês. E antes, né, quando eu morava na minha cidade interior, que eu sou de Laranjal do Jari, a cidade fica no extremo sul do Amapá, eu não tinha muito contato com coisas em inglês, né, porque naquela época tinha fita de vídeo, né, que só tinha um idioma, você comprava ela, só tinha um idioma. Tava começando ainda negócio de DVD, essas coisas, a internet estava engatinhando ainda lá. Só que as pessoas ao redor, elas não tinham muito contato com esse costume de assistir as coisas em inglês, era tudo dublado, tudo dublado. A única coisa que era em português, era em inglês, perdão, eram os videogames. Esse era o primeiro contato que eu tive com o inglês, nos games. Só que tinha um problema aí, porque os games eram só texto. Lembra lá da época do Super Nintendo que tinha os textos lá em inglês? Na maioria das vezes a gente só passava, né? A gente só o menu mesmo, a gente lia, né, o menu para colocar para 1, para 2. E a gente já aprendia um pouquinho ali, só que nem tanto, né? Porque não tinha um áudio pra gente ter uma ideia, noção de como pronunciar. Mas aí veio o PlayStation 1, e vem o PlayStation 1. Veio o PlayStation 2, que já melhorou mais, veio diversos jogos, ficou mais acessível, eu consegui comprar um, ganhei um de presente, quer dizer. E tinha mais coisas em inglês lá para você consumir também, já ajudou bastante. Só que quando era na época só o videogame, eu não jogava tanto assim, né? Tinha umas restrições lá na época, não podia jogar todo dia, as horas que eu quisesse, enfim. Mas aí quando veio as séries, não teve outra, eu consumia direto, assisti muito, eu assisto até hoje, eu gosto muito, assim, sabe? E inclusive eu te indico que você assista, em vez de ficar só maratonando uma, você vai aprender bastante, óbvio. Você assista diversas e vai maratonando diversas séries ao mesmo tempo para você aprender um vocabulário bastante extenso, um vocabulário, como é que eu posso dizer, diversificado, né? De expressions, phrasal verbs, vocabulary. É algo que você faz de maneira prazerosa, você não vai na intenção de estudar, mas você está aprendendo. Isso é até um modo de estudo que se chama estudo passivo. E é algo que foi o life changer da minha vida, foi o divisor de águas, né? Te recomendo também para fazer isso, para você aprender, começar a consumir conteúdos nativos, né? Pode ser filmes, séries em inglês. E isso é tipo a ponta do iceberg do que você pode fazer, né, para aprender inglês. E se você gostou, deixa o seu curtir, me segue para ver mais vídeos como esse e deixa nos comentários se você já fazia algo do tipo ou se você vai fazer a partir de agora. A gente se vê. See you later.